Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 João, capítulo 4. Carta do apóstolo João, capítulo 4, e versículo 7. Diz assim: amados meus, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Nós temos falado muitos assuntos a respeito do reino de Deus, sobre a vinda de Cristo. Nós temos falado no nosso sacerdócio ao Senhor. Nós temos falado com muita ênfase com o nosso sacerdócio ao mundo, né, pregando lá fora. Temos falado muito sobre atos de justiça. Temos falado muito de ajuda ao necessitado. Temos falado muito de sermos instrumentos do Senhor lá fora. Mas eu tenho visto a necessidade hoje de nós aprendermos sobre o nosso relacionamento como igreja aqui nesse lugar. Eu quero falar um pouquinho hoje, nessa manhã, sobre a vida normal da igreja, tá bom? Eu quero falar um pouco daquilo que o apóstolo Paulo ensina às igrejas pela qual ele estabeleceu. Eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que Cristo nos ensinou. Eu quero também construir com vocês algo que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Amém? Em nome de Jesus. Então nós lemos aqui 1 de João 4 e 7. Né, ele fala um dos temas, o tema principal, né, sobre as Escrituras Sagradas é o amor. Fala do nosso amor a Deus, do amor do Pai a nós e do nosso amor uns aos outros. Então ele fala que nós amemos uns aos outros, porque ele fala que o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, ou seja, já se tornou uma nova criatura. E essa pessoa que ama, ela também conhece a Deus. Só que no versículo 8 ele fala: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então vamos entender algumas coisas nessa manhã. O maior desafio da igreja hoje não tem sido fazer a obra missionária, não tem sido a contribuição, não tem sido a ajuda aos necessitados, não tem sido reunir num lugar para cantar louvores. O maior desafio da igreja hoje é aprender a se relacionar em amor. Por que relacionar em amor? Porque, infelizmente, hoje, o nosso amor é um amor defasado. Ainda o nosso amor é um amor cheio de interesses. Ainda o nosso amor é um amor egoísta. Ainda o nosso amor é um amor limitado. Por quê, irmãos? Porque eu só estou disposto a amar meu irmão se ele não fizer nada que me desagrade, sim ou não? Me desagradou? Então já vou procurar a casa de oração lá em Santa Bárbara, onde está o pastor Alexandre. Já vou procurar outro lugar, já vou voltar para lá. O relacionamento dos cristãos hoje, na vida da igreja, está sido pautado no egoísmo. Está sido pautado num partidarismo, num individualismo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O cristianismo, o evangelho de Jesus nunca foi pautado no individualismo. Ele foi pautado em uma pessoa coletiva, que é a igreja. A igreja é a pessoa pela qual Jesus estabelece o seu propósito na terra hoje. Jesus se manifesta quando tem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome. Por quê, irmãos? Porque ele olha para nós como uma pessoa quando nós estamos reunidos. Então, infelizmente, hoje o relacionamento é assim que nós temos vivido. Se o pastor falar tudo o que me agrada, se ele não puxar minha orelha, né, se os irmãos também cooperarem com tudo que tem que ser feito de acordo com a minha vontade, eu permaneço naquele lugar. Mas se não fizer dessa forma, eu vou para outro lugar, afinal de contas, tem tantos lugares que reúnem. A vida normal da igreja, ela é ensinada para a gente lá em Atos capítulo 2. Vamos ler a palavra de Deus, Atos 2 e 42. Vamos ler um pouquinho como a vida normal da igreja era manifesta. Atos 2 e 41, vamos ler a partir do 41. Isso. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha na televisão. Obrigado, Gabriel e Amanda, que ofertaram a televisão para a gente poder colocar a letra para os irmãos. Na minha versão, King James diz assim, verso 41. Assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de quantas pessoas?
3.000 pessoas, irmãos. Imagina, se 100 pessoas já dá trabalho, imagina 3.000. Versículo 42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em... Vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, diga comigo, diariamente. Continuavam a reunir-se no pátio e no templo, no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Então vocês viram um pouquinho de como a igreja partilhava. Imagina, irmãos, é o que as escrituras apontam. Mais ou menos 3.000 pessoas estavam juntas, comendo, aprendendo sobre a doutrina que os apóstolos ensinavam, ou seja, aquilo que eles aprenderam de Cristo. Eles estavam juntos em comunhão, eles comiam juntos e eles oravam juntos. Um dos poucos momentos que a gente consegue reunir todo mundo para estar juntos é só no domingo. É só no domingo. Porque os outros dias, parece que vocês são invisíveis. Parece que é difícil achar os irmãos nos outros dias. Essa semana eu estive na casa da Mônica, do Ivan. Cadê a irmã Neuza? Ah, tá aqui, a irmã Neuza, Nenê, Camila, Carol. Tava eu, tava o Jonas, a Valéria, minha esposa. Quando eu sentei na mesa, a gente sentou no quintal lá fora, estava gostoso, bem fresquinho. Os cachorros pulando em cima da gente, e eu, sai pra lá. Né? Uma benção, os cachorrinhos lá. Aí eu peguei a Bíblia, falei assim, vou abrir as escrituras aqui. E no mesmo momento o Espírito Santo falou assim, vai ter relacionamento. Eles não estão precisando de mais uma palavra teológica, eles precisam de relacionamento. Aí eu peguei minha Bíblia, coloquei do lado. Eu peguei a Bíblia, o Jonas pegou a dele, né? Nós dois já ficou armado ali, né? Aí eu fui, coloquei a Bíblia, o Jonas colocou a dele do lado, e a Bíblia ficou ali. Nós não abrimos a Bíblia, a palavra, mas nós falamos muito sobre a palavra. Nós falamos muito sobre a nossa vida. Nós partilhamos a nossa vida. Aí ela fez umas tortas, que vocês têm que ir lá na casa da irmã Neuza comer, uma torta, uma bandeja desse tamanho de torta, dessa grossura, recheada com tudo que você imagina. Ela fez um lanchinho com patê delicioso. Eu comi só uns 10, né, irmã? Lanchinho. E tinha um bolo de chocolate assim, ó. Não sei se era meio molhado, aqueles bolinho úmido de chocolate, com recheio, não sei se era Nutella ou se era avelã, e por cima brigadeiro. Tava uma delícia, irmãos. O Felipe comeu metade do bolo, vocês imaginam? Regada muito suco e refrigerante. O pastor já tá magrinho, né? Ainda saiu de lá com a barriga desse tamanho. A gente se reuniu, era umas 8h30, né? Mais ou menos. A gente foi embora de lá, era 00:30. A gente teve muita comunhão. A gente partilhou um pouquinho da nossa vida. A gente deu risada. Eu vi aquele momento assim, a igreja tendo saúde, né? No final nós oramos. Tivemos um momento de comunhão em oração. Aí eu vi que a vida normal da igreja, ela não é só aqui. Aqui faz parte de um dos momentos que nós nos relacionamos. Mas eu estava lá na casa da irmã Mônica, o pastor Juninho estava na casa da Simone e do Alex, com o Pedro, a Roseli, outros irmãos, sabe? Mas eu gostaria que a gente pudesse estreitar esse nosso relacionamento. A gente pudesse estar junto. Não sei se é mensal ou quinzenal, o Neto reúne com a De Valéria, o Cléo, como chama aquele povo lá que você reúne, que eu não lembro? O Gunner. E outros irmãos, não sei o nome dele. E outros irmãos que são parte da igreja, mas eles estão em outra localidade, não importa se eles estão em outra localidade. Mas eles são parte da igreja e eles se reúnem para comer, né, Neto? E para estar juntos, partilhar a palavra, né? Segunda-feira de manhã eu reuni com o pastor Alexandre, com o Fabiano, a Jaque. A gente tomou um café da manhã das 9 até meio-dia, né? Café da manhã, na realidade a comida é só o pretexto para a gente estar junto, amém? Então a gente estava se relacionando, mas vamos entender algumas coisas, irmãos. É necessário que a gente esteja junto. É necessário que nós possamos estar reunidos. Olhe para mim, irmãos, deixa a irmã entrar. É necessário que nós estejamos reunidos em uma mesa para comer o pão, em uma mesa para ter comunhão,
em uma mesa para aprender a palavra. Por quê, irmãos? Porque essa é a vida normal da igreja. Deus tem um propósito, sim ou não? Esse propósito Deus cumpre através de quem? Diga assim, de mim. Agora diga, da igreja. Então Deus cumpre um propósito através da sua vida e nós juntos nos tornamos igreja. Vamos entender uma coisa, irmãos. Em nenhum trabalho que você vai fazer secularmente, na sua vocação, no seu trabalho, em nada do que nós vamos fazer lá fora, nós fazemos sem um treinamento, sim ou não? Então quando você vai começar o seu trabalho, né, a empresa ou aquilo que você vai fazer, vem alguém e te ensina o que vai ser feito, sim ou não? No reino de Deus é a mesma coisa. O ensino que nós temos para cumprir uma missão, um propósito de Deus, esse ensino é a vida normal da igreja. Ou seja, quando nós nos relacionamos em comunhão, no partir do pão, no ensino dos apóstolos e nas orações, nós estamos sendo preparados para cumprir o propósito. Diga amém. Então, essa vida normal da igreja, o nosso relacionamento intenso, diz que diariamente eles se reuniam no pátio do templo, eles se reuniam no pátio e nas casas. Eles se reuniam no templo e nas casas. Então, todo esse tempo que eles estavam investindo juntos, eles estavam sendo preparados para cumprir um propósito. Ou vocês acham que 3.000 pessoas não tinham problemas para resolver? Ou vocês acham que 3.000 pessoas tinham todos o mesmo gosto e a mesma vontade? Ou vocês acham que todos foram criados da mesma maneira para pensarem da mesma maneira? Não. Eles tinham uma coisa em comum, diga assim, Cristo. E por causa daquilo que eles aprenderam a ter em comum, eles moviam os seus corações para que eles pudessem juntos cumprir o propósito. Se relacionar como igreja hoje, irmãos, é a mesma coisa que um casamento. Quem é casado aí? Levanta a mão. É um desafio ser casado, sim ou não? Mas interessante, quando a sua esposa ou seu marido faz alguma coisa que você não gosta, você não vira para ele, apesar que alguns lá fora falam, né? Você não vira para ele e fala assim, agora você fez isso que eu não gostei, agora eu vou procurar outra pessoa. Por quê, irmãos? Porque você fez uma aliança com o seu marido, sim ou não? Com a sua esposa. Você fez um voto com ele. Diante de Deus, diante dos familiares, diante dos padrinhos. Nós fizemos o que, irmãos? Um voto. Nós empenhamos a nossa palavra. Nós fizemos um compromisso de estar juntos, sim ou não? E aí o casamento envolve muitos assuntos pertinentes e que geram algo em comum entre vocês. Filhos, casa, carro, dinheiro, o bem-estar. A mulher foi criada para completar o homem intimamente e vice-versa. Envolve intimidade, envolve relacionamento. Então tudo isso envolve o casamento, ou seja, nós pagamos um preço para estar junto de uma pessoa para fazer ela feliz, sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olhe para mim. O relacionamento da igreja não é nada diferente de um casamento. Até porque nós juntos estamos sendo preparados para o dia do grande casamento. Agora vamos entender algumas coisas passo a passo, irmãos. Nós temos o compromisso, a responsabilidade de estarmos juntos, de aprendermos a viver juntos em amor. Como disse uma frase de Martin Luther King, nós precisamos aprender a viver juntos como irmãos, ou nós pereceremos juntos como tolos. Sabe o que eu aprendi com essa frase do Martin Luther King? Que quando nós não conseguimos nos relacionar, ajudando uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, nós somos tolos, porque nós não conseguimos cumprir o propósito. E o propósito hoje da igreja é aprender a se relacionar em amor. Então, se nós não estamos nos relacionando em amor, se nós não estamos conseguindo liberar perdão, se nós não estamos conseguindo suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, nós estamos sendo tolos e estamos perdendo tempo. De verdade, ou nós aprendemos a nos submeter em amor uns aos outros, ou nós estamos perdendo tempo nesse lugar. Eu não sei você, mas eu não tenho tempo para perder, porque eu não estou brincando de casinha. Nós estamos envolvidos em algo muito sério, irmãos. E quando eu falo a igreja, olhe para mim. Entenda, irmãos, a igreja não é a casa de oração, somente. Então quando a gente fala de se relacionar com a igreja, você já vai e limita, né? Os irmãos que estão no grupo do WhatsApp, os irmãos que vão de domingo na igreja. Não é, irmãos, isso não é a igreja só. É parte da igreja bem pequenininha. A igreja está espalhada aí, em Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Campinas, o estado de São Paulo, Brasil e os 4 cantos da terra. Quem concorda, diga amém.
Então, quando nós falamos sobre igreja, irmãos, vamos aprender a nos relacionar como igreja. Vamos aprender a viver a vida da igreja. Então, quando você encontrar um outro irmão, saúda ele com a paz do Senhor Jesus. Saúda ele com a paz do Senhor, a paz de Deus, como os irmãos querem falar lá da CCB. Seja como for, irmãos, graça e paz. Mas saúda o irmão, como as Escrituras ensinam. A filha do Fernando chama eu de graça e paz. Ela fala, o nome do pastor é graça e paz, porque toda vez que eu mando um áudio, eu falo, irmãos, graça e paz, bom dia, né? Ela veio e ela fala, graça e paz. Mas é importante nós termos esse relacionamento. Por quê, irmãos? Porque a igreja de Jesus, ela está na terra para cumprir um propósito, sim ou não? Então, juntos, nós conseguiremos cumprir o propósito. Mas separados, nós não conseguimos cumprir nada. Posso falar uma coisa? Posso arriscar um palpite aqui hoje, nessa manhã? Sabe por que Jesus não voltou ainda, não? Porque a igreja não aprendeu a estar junta. Porque a igreja não aprendeu a estar unida. A igreja não aprendeu a servir no mesmo propósito. Hoje nós somos partidaristas. O outro irmão é da Batista, então ele não é nosso irmão. O outro irmão é da comunidade, não é nosso irmão. O outro irmão é da Assembleia, não é nosso irmão. Todos aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador, e todos aqueles que leem as Escrituras e são fiéis a ela, e acreditam em Jesus, são os nossos irmãos em Cristo. Então não há distinção mais, irmãos. Não há distinção. A todos quantos o receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Quantos creram em Jesus aqui? Então, se você crê em Jesus e você encontrar outras pessoas que creram em Jesus, esses são os nossos irmãos. E sabe o que me desaponta hoje com algumas pessoas que estão desigrejadas, entre aspas, ou com as pessoas que não querem ter relacionamento com a igreja? Aqueles que não querem ter relacionamento com a igreja, mas querem ter relacionamento com o Pai, eles estão dizendo assim, ó, eu quero falar com o Pai, eu quero ter relacionamento com o Pai, mas eu repúdio os filhos. Eu rejeito os filhos. Como você pode querer ter relacionamento com o Pai e você querer rejeitar os filhos? E os filhos são a igreja. Não existe isso, irmãos. E posso falar para vocês? Assim como na minha família, vou falar na minha família para não falar nas outras famílias. Tem uns filhos que são mais bonzinhos e tem uns filhos que dão mais trabalho, sim ou não? Eu fui o filho mais bonzinho da minha mãe. Quem concorda, diga amém. Irmãos, ajuda aí. De verdade, eu fui o filho que deu mais trabalho. Minha mãe estava aqui ontem. O filho que deu mais trabalho, irmãos. Minha mãe dispensava 10% de atenção para meus irmãos e 90% para mim. Tem mais 2 fora eu. Porque, irmãos, não sei o que aconteceu comigo na infância ali, que eu fiquei muito louco. Né? E aí, em vez de caminhar naquilo que meu pai e minha mãe ensinavam, eu caminhava totalmente ao contrário. Enfim, alguns filhos dão mais trabalho, outros dão menos trabalho. E os filhos de Deus são igualmente como os filhos de uma família. São iguais. Uns dão mais trabalho, igual o Mandu, o Eric, assim, ó. E outros dão menos trabalho, né? Igual o Marquinho, o Rafa, o André. Tem uns caras que dá trabalho, irmãos. O cara vem na igreja de chinelo. Ele arrancou o piercing para vir, né? O outro tem cabelo que parece um samurai. Os caras dão trabalho, né? Tô brincando, irmão. A gente não liga para a aparência. Eu falo isso porque os irmãos sabem o quanto a gente ama ele, a gente não se importa com isso. Eu só não venho de bermuda aqui, irmãos, que se eu vier de bermuda, você não vai saber o que é mais branco, se é a parede ou a minha perna. Então por isso que eu não ponho uma bermuda para vir na igreja. Eu uso calça ainda. Mas enfim, tem alguns filhos do pai que dão mais trabalho. Vamos falar que hoje, parte da igreja que reúne na casa de oração, tem entendido as escrituras de uma forma bacana e tem obedecido ao pai, amém? Mas vamos falar, outros irmãos foram ensinados por outros irmãos de uma forma diferente como você está sendo ensinado hoje. Então eles não alcançaram o entendimento que você tem, amém? Então hoje eles estão dando mais trabalho, eles estão caminhando numa outra vertente, eles estão se portando de maneira diferente, eles estão orando de maneira diferente. Por quê, irmãos? Porque eles foram ensinados dessa forma, sim ou não? Mas por isso nós vamos deixar de amar esses irmãos, sim ou não? Não. Nós vamos deixar de orar por eles, nós vamos deixar de estar junto com eles, não. Os irmãos mais maduros vão ajudar os irmãos mais imaturos a chegar mais perto do Pai em obediência. Vocês estão entendendo? Então, se nós que estamos um pouco mais maduros ou avançamos um pouco mais no entendimento das Escrituras, vamos ter amor aos nossos irmãos de outros lugares e vamos ajudar eles a chegar no mesmo lugar que nós estamos com o Pai. E não nós desprezarmos ele, não, entre aspas, desculpa a expressão aqui, que se dane eles para lá. Não me importo com eles para lá. Não, sim, nós nos importamos com ele. Pastor Luiz Hermínio disse assim, irmãos,
Ninguém é bom ou ninguém é ruim até que a obra de Deus esteja terminada. Gabriel, cadê o Gabriel? Aqui. Foi Luiz Hermínio ou não foi? Ninguém é bom, ninguém é ruim até que as coisas se acabem ou se completem nessa terra ou que nós cumpramos a nossa parte. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Vendo a vida de Moisés, eu olho para ele, um cara que tinha de tudo para não dar certo. O lugar onde ele foi criado, tudo como aconteceu. Como ele se portou no princípio da sua vida. Ele foi e matou um egípcio e tentou esconder o corpo dele. Sim ou não? Mas diga assim, Deus tinha um propósito. Aí Moisés conseguiu sim encaixar no propósito de Deus. Agora eu vou dar um de pregador neopentecostal aqui. O importante não é como você começa, mas como você vai terminar. O importante não é como começou a sua vida ou o seu ministério. Olhe para mim, irmãos. O importante é como ele vai terminar. E como vai terminar a sua vida ou ministério, depende totalmente de você. Mas posso falar como você vai conseguir fazer isso com mais perfeição, isso com mais objetivo? Quando eu e você nos aprendermos a nos relacionarmos juntos em amor. Porque aí as coisas vão ficar mais fáceis. Ninguém faz nada sozinho. Nem Jesus, olhe para mim. Jesus tinha todo o poder nos céus e na terra e para fazer tudo do jeito dele, sim ou não? Mas ele não fez nada sozinho. A princípio ele estabeleceu 12. Depois ele foi e ampliou esse grupo de 12 para 72. E esses 72 depois se multiplicaram em 120, depois em 500, depois em 3.000. E assim começou a igreja. Pode olhar as escrituras, é dessa forma. Como ele vai dando a multiplicação a partir dos 12. Mas vamos entender algo, irmãos, bem profundo nesse momento. Se nós continuarmos com um pensamento individualista, um pensamento egoísta, nós estamos sendo carnais, estamos longe de um propósito. E presta atenção numa coisa. Se você não aprender a se relacionar com Deus em amor, João fala que você ainda não conheceu a Deus. Você pode estar há 30 anos dentro da igreja, você ainda não conheceu a Deus, se você não aprender a se relacionar em amor. Eu vou confessar algo para vocês, mas não sai contando aí fora, tá bom? Fica só entre nós aqui. Pensei que está indo para o YouTube esse vídeo, mas fica só entre nós. Talvez uma das pessoas que mais feriu irmãos e parte da igreja, está pregando para vocês nessa manhã. Uma das pessoas talvez que mais magoou pessoas foi eu. Ô louco, pastor, você está falando isso de verdade? Eu não quero ser hipócrita no púlpito, cara. Eu quero ser verdadeiro para vocês. Uma das pessoas que mais magoou, tem muitas pessoas que estão aqui já foram magoadas por mim, pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes. Tem pessoas que já não estão mais conosco e foram magoadas por mim. Por aquilo que é errado? Não. Por aquilo que é certo. Eu nunca agi com injustiça com ninguém, mas presta atenção. Eu falei com o pastor Alexandre na segunda-feira. Eu fazia as coisas certas da maneira errada. O zelo, muitas vezes, que eu precisava ter com pessoas, não era bem expresso como deveria ser. Então sabe aquele cara assim, ou vai ou racha? Chega e mete o pé em tudo? Blau! Era mais ou menos assim. E aí, vai ou não vai? Tá ou não tá? Aí desses poucos que estão com nós desde o começo, só tem o Eric, a Gabi, o André e a Cris. O Fer chegou depois, outros. Mas por que, irmãos? Porque no meio tempo eu fui aprendendo. Eu não nasci servindo como pastor. Faz só 4 anos. E aí eu estou tentando desenvolver o meu chamado como evangelista, minha vocação. E estou tentando servir a igreja como pastor. Mas acima de tudo eu tento ser um bom marido e um bom pai. Que eu acredito que é uma das principais coisas que um sacerdote pode fazer. Posso fazer tudo com os irmãos. Se eu não estiver sendo um bom pai e um bom marido, eu estou sendo um grande e um hipócrita. Eu estou melhorando, graças a Deus. Pelo menos é o que elas falam, né? Não sei se é para me agradar. Então nós temos que construir esse tipo de relacionamento, irmãos, de uma forma verdadeira. Eu quero ler alguns versículos bíblicos agora. Eu quero começar a construir um entendimento com vocês nas escrituras, tá bom? Mas presta atenção. Eu não quero que você se ofenda com aquilo que eu vou pregar. Geralmente as minhas palavras, elas parecem ofensivas, mas elas não são, elas são construtivas. Depende de como você receber elas. Porque muitas das vezes que eu libero palavras aqui, a palavra encontra corações que são receptivos, dispostos a mudar. Mas se o seu coração estiver resistente a mudar e tiver orgulho aí dentro,
você não vai receber a minha palavra como uma palavra construtiva, mas como uma palavra ofensiva. E não é porque eu conheço a vida de alguns particularmente que eu estou direcionando a palavra para um ou para outro, tá bom? Eu não prego para uma pessoa, eu prego para uma igreja. Amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 15. Quem trouxe a Bíblia aí, diga amém. Nem que seja num celular, por favor, você tem que ter uma Bíblia aí, cara. Senão eu vou puxar sua orelha aqui, daqui de cima. E quem não... Ei, som. Ei, som. Ei, som. Som. 1, 2. Dá um grauzinho no ganho dele. Ei, som. No ganho. Aí não, tá bom. Tá me ouvindo aí no fundo aí? Beleza. Romanos 15, verso 1. Quem achou, diga amém. Tira um pouquinho do agudo para mim só. Aí. Tá bom. Romanos 15, 1. Diz assim, ó. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós. Olha lá, hein. Porquanto cada um de nós deve agradar ao seu próximo, visando o que é bom para o que, irmãos? Diga assim comigo, aperfeiçoamento dele. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Olhe para mim por um instante. Romanos capítulo 15, Paulo está escrevendo à igreja de Roma, dizendo assim: irmãos, nós que somos fortes, temos que suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Então vamos tentar agradar o próximo, para ver se eles se aperfeiçoam e crescem, e se tornem fortes como nós. Vamos entender, irmãos, na localidade em que nós estamos, em muitos outros lugares, tem irmãos que ainda estão fracos. Por quê, irmãos? Porque não estão nutridos pela verdadeira palavra de Deus. Alguns irmãos estão comendo, irmãos, salgadinho e pipoca, em vez de se alimentarem de arroz e feijão, como você está se alimentando. Então eles não estão fracos espiritualmente, e não estão chegando no mesmo lugar onde você está chegando. Mas olhe para mim, por favor, nessa manhã. É de extrema importância. Não importa o que eles estão comendo, importa que nós possamos amar esses irmãos, agradar esses irmãos, suportar esses irmãos e fortalecer esses irmãos em Cristo Jesus, para que eles possam chegar no lugar onde nós estamos. O aperfeiçoamento da igreja depende daqueles que estão fortes. Então, se você está forte, não é só um motivo para você colocar frases bonitas de efeito no Facebook, dizendo que você alcançou esse entendimento, dizendo que você está se movendo dessa forma. É necessário que você vá lá onde tem pessoas que estão fracas, e você dê força e suporte para quem está fraco. Então nós estamos fortes, nós estamos no entendimento, nós estamos no movimento, né? Nós saímos de algumas linhas teológicas heréticas, nós deixamos de caminhar de uma forma que nós vivíamos num evangelho falso, nós deixamos de ter uma mentalidade religiosa, glória a Deus por isso. Mas o que você vai fazer com tudo que você recebeu? Você vai se mover em cooperação para o reino de Deus e parte da igreja que está fraca? Ou você vai ser só um crítico dela e ficar usando os seus lábios para falar mal da igreja? Como está o seu posicionamento mediante aquilo que você recebeu de Jesus? Então, se o que você recebeu é de Deus e você vai manifestar isso que você recebeu em amor, então você tem que ir lá dar suporte para quem está fraco. Eu não quero citar denominações X, Y e Z, mas olhe para mim. Vai lá com aquele irmão que está fraco, aquele pastor que está caminhando de uma forma errada. Vai lá você que é forte então, e gera saúde, gera entendimento. Ora pela vida dele, e você verdadeiramente vai estar sendo usado como instrumento no reino de Deus. A sua palavra de crítica, a sua palavra de calúnia, de perjúria, você só está destruindo aquilo que Cristo está tentando construir através de você mesmo. Enquanto eu estava orando de madrugada, Jesus falou isso comigo. Quando eu li Romanos 15, eu estava complementando a mensagem de hoje. Jesus falou assim: enquanto vocês estão destruindo com os lábios, destruindo com os dedos, eu estou esperando que vocês vão lá e construam com eles. Construam com eles. Quem está disposto a construir? Então para de usar a sua vida para destruir o que está sendo feito. Se eles não chegaram no mesmo entendimento que você está ainda, se eles não alcançaram algo que talvez Jesus gostaria que eles alcançassem, irmãos, Jesus vai usar parte da igreja que está forte para ajudar quem está fraco. E aí cabe o seu papel, a sua função no reino de Deus. Dá um grauzinho aqui, só no retorno para mim aqui.
para mim afastar o microfone. Então a sua função no reino de Deus hoje é cooperar para que os fracos sejam aperfeiçoados por aquilo que você tem. Quantos têm um entendimento verdadeiro sobre Jesus Cristo? Quantos querem cooperar com isso? É isso que você tem que fazer? Então move do seu lugar, move o teu coração e se dispõe a orar em primeiro lugar por esses irmãos. Eu falei com o pastor Hernani Santos ontem. Comecei falando com ele numa publicação no Facebook, terminei falando no WhatsApp. Ele veio falar para mim que o Agenor Duque não tem jeito, ele é um falso profeta. Irmãos, a única pessoa que pode falar que alguém não tem jeito é Jesus, não é nenhum homem. Nenhum pastor, nenhum mestre, nenhum apóstolo, nenhum bispo, ninguém pode falar que uma pessoa não tem jeito. Sabe por quê? Quem contempla os corações é Jesus, sim ou não? Só ele vai ver se tem um verdadeiro arrependimento no coração de uma pessoa. Só ele pode falar se o Agenor Duque ou qualquer outro homem que está hoje corrompido pela ganância e pelo desejo torpe dos corações deles, serão alcançados, transformados e movidos de novo ao arrependimento. Eu vi uma frase do Benny Hinn lá, o portal Guia-me lá, portal gospel, sei lá o que é aquele lá. Falou assim, que o Benny Hinn se arrepende das mensagens de prosperidade que ele pregou, e ele está arrependido. Ou seja, no final dos dias da vida de Benny Hinn, acho que ele viu o Billy Graham morrendo, falou, eu sou mais ou menos perto de Billy Graham, né? A minha hora está chegando, então deixa eu me arrepender. Então Benny Hinn está fazendo o caminho de volta hoje. Enquanto muitos achavam, ele estava junto com a Agenor Duque lá, irmãos, pregando nos estádios, vendendo toalhinha sobre prosperidade. Ele está fazendo o caminho de volta hoje. Por quê, irmãos? Porque Deus está movendo o coração dele naquilo que é certo. Ou seja, em determinado momento ele abriu o coração e Deus está dando mais uma vez a oportunidade. Porque a misericórdia de Deus é infinita e dura para sempre. É pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Talvez Benny Hinn ou Agenor Duque ou os caras pecavam de um jeito, nós pecamos de outro. Quem vai julgar é Deus, não somos eu e você. Ah, mas eu não faço o que ele faz. Não tem problema, o seu pecado é diferente. Então se cale e deixa Deus julgar. Amém, irmãos? Então o que nós podemos fazer pelo Agenor Duque hoje? Orar, diga orar. Quantos têm orado pelo Agenor Duque? Não levante a mão se não for verdade. Por que você está falando isso, pastor? Porque enquanto nós nos entendermos, irmãos, o cara pode ter um grande ministério, pode gastar 15 milhões de reais, irmãos, não importa, irmãos. Nós que somos fortes no entendimento, nutridos pela palavra de Deus, nós não somos melhores que ninguém, nós somos fortes pela palavra de Deus. Nós somos fortes por aquilo que nós estamos recebendo de Cristo. Não é pela potência do nosso dinheiro, não é pelo tamanho do ministério, não é pelo número de pessoas, é pelo entendimento que nós somos fortes. Diga assim, pelo entendimento da palavra, eu me torno forte. Então essa força que vem pelo entendimento das Escrituras, irmãos, nos dão capacitação para orar por quem está fraco. A princípio nós vamos orar. Num determinado momento e numa oportunidade que o Senhor nos der, nós vamos falar com essas pessoas. Nós vamos compartilhar o entendimento verdadeiro. Por muito tempo eu me vangloriava como um tolo de poder falar coisas certas para as pessoas e falar. Quando as pessoas vinham falar algumas coisas, eu falava, não é desse jeito. Eu desconstruí o que elas falavam. E parece assim, que eu tinha um sentimento de vitória sobre aquilo que me falou e eu venci ele nos meus argumentos. Presta atenção numa coisa. No reino de Deus, irmãos, não existe vitória de um irmão contra um outro irmão, porque nós não estamos numa disputa. Nós não disputamos coisas. Nós não estamos disputando quem é melhor no reino de Deus, quem canta melhor, quem prega melhor, quem serve melhor. Não é uma disputa. Cada um faz a sua parte, por favor. Vamos entender isso. Então não é quando você sobressai no entendimento que você é melhor. Você está cooperando com o corpo de Cristo para o aperfeiçoamento daquele irmão que é fraco. E se aquele irmão é fraco, ele vai alcançar a fortaleza dele a partir daquilo que Deus derramou sobre você. Então não se sinta melhor, ou não se sinta talvez com um ego massageado, porque você teve mais entendimento para vencer alguém nos argumentos. Como eu falei, eu fui o mais tolo que fez isso. Imagina um cara tolo discutindo com os outros no Facebook. Tolo. Perdia meu tempo. Quem viu uma publicação que eu coloquei no WhatsApp e no Facebook do Dan Sartori? Quem viu aí? Quem viu? Fico olhando, eu vou ler aqui, irmãos.
Quem disse que o Facebook não serve para alguma coisa? Boa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Até o meu 3G funcionar aqui, peraí. Olha o que o Dan Sartori falou. O Dan é de Brasília, Xande? Espírito Santo, né? Ele falou assim: parem de conflitar aqui nas discussões se é batismo por imersão ou aspersão, se pode ser pastor ou não, se existe apóstolo ou não, se é calvinismo ou armínio, se é calvino ou armínio. Vamos pregar o evangelho do reino. Quantos querem pregar o evangelho do reino? Ele fala assim: vamos pregar o evangelho do reino, cuidar de órfão, atender às necessidades das viúvas, lutar contra o derramamento de sangue inocente, que num dos casos seria o aborto, e sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Diga assim: sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. E ele fala aqui, ó: amigos do noivo não batem e nem desnudam a noiva, mas a veste de linhos finos, que são os atos de justiça, mas a veste com os linhos finos, que são os atos de justiça dos santos. Sejamos como bereanos, sim, que examinam as escrituras, mas não como crianças imaturas, intolerantes e desrespeitosos. Um dos aspectos da expressão da igreja primitiva é aqueles que caíram na graça do povo em amor. O Dan Sartori foi cirúrgico no que ele diz respeito àquilo que nós estamos falando hoje. Porque, irmãos, nós não temos que ficar perdendo tempo com assuntos irrelevantes. Até porque se a pessoa acredita daquela forma e você quer à força mudar ele, diga assim: não é por força, nem por violência, mas pelo agir do Espírito. Se você está comunicando o entendimento para a pessoa, ela não está recebendo, então ora para o Espírito Santo convencer ela. Ele vai ser a pessoa que mais vai poder fazer isso da forma mais eficaz, sim ou não? Então você está falando com uma pessoa, ela não está entendendo, fala: Espírito Santo, ele não está entendendo. Ensina ele da forma correta. Ensina ele como deve ser feito, como deve ser vivido. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Vamos lá em Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses 3 e 13. Colossenses 3 e 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha na televisão ou termina de procurar aí. Diz assim a palavra de Deus. Na versão King James fala: zelai uns pelos outros. Mas nas outras versões, na NVI, na Almeida e Revista, ela está escrito: suportai-vos uns aos outros, tá bom? Então vamos lá. Zelai uns pelos outros, ou suportem-se uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim... Esse aqui tem um bicho aqui. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do que, irmãos? Revesti-vos do... Vamos todos juntos? 1, 2, 3 e... Revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Sabe como nós vamos conseguir nos revestir do amor? Quando a gente suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Olhe para mim por um instante aqui, ó. Deixa eu dar uma boa notícia para você e uma má notícia. Eu vou errar com você. E você vai ter que me perdoar. E você vai errar comigo. E eu vou ter que te perdoar. Agora deixa eu trazer um entendimento sobre suportar. Sabe quando a gente fala, tem que suportar aquela pessoa, tem que suportar o pastor Zé Rosa. Irmão, não é suportar assim, tipo, ai, que saco, né, meu? Tem que suportar aquele cara, o cara é um pé de macaco, mas tem que suportar ele. Não é assim. Suportar, olha pra mim, suportar é o que o desafio da fé faz para aqueles irmãos dependentes químicos. Eles dão suporte para eles continuarem a caminhada. Vocês estão entendendo? É diferente de suportar, tipo assim,
que lástima, né, cara? O cara só dá trabalho, ainda tem que estar junto. Não. Suportar é dar suporte, irmãos. É suportar, é continuar, é permanecer, é continuar suportando o irmão. É continuar do lado do irmão. É continuar perseverando junto com o irmão. É continuar, olhe para mim, acreditando no irmão, ainda que ele esteja caminhando errado. A sociedade não acredita nas pessoas que fumam crack. Os parentes deles não acreditam em quem fuma crack. E muitas vezes a igreja não acredita em quem fuma crack. Parte da igreja que hoje está forte e saudável pelo entendimento das escrituras, está dando suporte, está suportando em amor aqueles irmãos que foram tirados das ruas, das drogas, lá no desafio americana, não é da fé mais. É da fé, mas não é americana. Jovem, né? Voltou a ser desafio jovem, glória a Deus por isso. Por quê, irmãos? Porque eles entenderam que quando muitos não acreditam, quando a sociedade não acredita, quando a igreja não está acreditando, a igreja não acredita, parte dela. Quando a igreja não acredita, quando a família não acredita, Jesus ainda acredita naquelas pessoas. E aí ele comunica no coração do Fabiano, no coração do Cristiano, no coração da Carla, no coração do Alexandre que coopera lá. Ele fala assim, vale a pena acreditar nessas pessoas. Vale a pena, sabe por quê? Porque o Fabiano era um ex-usuário de crack, a vida inteira usando crack e cocaína. E hoje ele está aqui, irmãos, como um testemunho vivo para a glória do nome do Senhor. Ele está aqui, irmãos, ele não fala só com palavras, a vida do Fabiano fala. Então vale a pena acreditar em quem usou droga ou quem usa. Meu primo César está aqui, ó, César Augusto Malacarne. Ele pedia R$10 para mim no Alcome Center para cheirar cocaína. Eu vinha de joguinha, todo playboyzinho, né? Ia lá dar um rolezinho. Falava, ô primão, tem R$10 aí? Queria comer um lanche. Falava, comer lanche, Cezão? Louco assim, com os olhos, tudo nariz branco assim, ó. Queria comer um lanche, cara. E hoje, sabe o que o Cezão faz? Ele tirou um amigo dele em situação de dependência química de droga, e ele está bancando no desafio jovem lá. Porque ele falou assim, o que Jesus fez na minha vida, eu continuo acreditando. O Dulão está lá sendo recuperado para a glória do nome do Senhor. Então vale a pena acreditar, irmãos. Vale a pena dar suporte por irmão. Nós só vamos conseguir chegar no vínculo da perfeição, no elo da perfeição que é o amor, se nós conseguirmos dar suporte para as pessoas. Se nós conseguirmos perdoar uns aos outros. Posso falar para vocês, mais mancada que aqueles caras dão com o Fabiano não tem. Não tem. Mais coisa que o Fabiano ouve, os absurdos que ele ouve. Olha, presta atenção, irmãos. Tira o cara da rua. Dá banho no cara. Leva o cara no hospital. Leva o cara para fazer exame. Dá comida pro cara, dá roupa pro cara, dá remédio pro cara, dá suporte pro cara, dá amor, dá carinho, dá abraço. No desafio, aqueles caras recebem muito mais do que muitos pais dão para os filhos aí fora. Porque tem pais que só dão coisas materiais, lá eles dão também amor. Aí eles recebem tudo isso ainda, eles olham ainda e falam assim, aí meu, vocês são um bando de patifaria, tô indo embora. Aí vocês não fizeram nada por mim. O Fabiano olha e fala, com lágrimas nos olhos, fala, tá bom? Aí o cara volta, ô Fabiano, quebrei a cara, não tem mais nada. Recebe de volta, o Fabiano fala, pode voltar. Vocês estão entendendo, irmãos, a diferença? Foi até bom o Fabiano estar aqui, que eu usei ele para pregar hoje. Daqui a pouco a gente vai vender. Os quadrinhos tá aí? Trouxe bastante? O Fabiano trouxe os quadrinhos dele, irmãos. Presta atenção numa coisa. Quanto que é o valor? 20? Baixou? Era 25? Veio para cá e veio na promoção ainda. É que vocês compraram bastante da última vez, ele está fazendo mais barato agora. Vamos comprar os quadrinhos do Fabiano aqui para ajudar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje o desafio jovem ficou sem o auxílio financeiro que ele tinha de uma outra denominação. Então, o pouquinho que eles faziam ainda, eles tiraram ainda e deixaram os caras na mão. Tipo, jogou. E aí o Fabiano hoje tem que se virar nos 30 para conseguir pagar o aluguel. Então nós vamos cooperar, não só comprando os quadrinhos, mas nós vamos ofertar na vida do Fabiano depois. Amém? Em nome de Jesus. O Fabiano não está aqui por causa do dinheiro, ele vem aqui porque ele amou estar com a gente, ele quis estar com a gente, e aí ele falou, pastor, posso levar os quadrinhos lá? Eu falei, pode, lógico que pode. Porque a gente precisa pagar o aluguel, a gente precisa chegar num valor lá e a gente não tem. Quantas pessoas tem lá hoje, Fá? 8? Tem 8 pessoas lá hoje, sendo cuidadas de verdade. Tá bom? Então vamos continuar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra em
Gálatas capítulo 6. Versículo 9. Gálatas 9. Gálatas 6, perdão. Versículo 9. Quem achou, diga amém. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, principalmente para você. Diga para o irmão que está do lado esquerdo agora, principalmente para você. Vira para ele, fala aí, cara. Se tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. De verdade, irmãos, todas as situações que chegam para mim, eu gostaria de poder resolver elas todas. Todas. Eu não consigo resolver, por quê, irmãos? Porque sozinho eu não tenho a capacidade de fazer isso. Nós lemos em Atos capítulo 2, no versículo 45, diz assim, no 44 diz que eles tinham tudo em comum, Cristo era tudo em comum. No versículo 45, eles falam daquilo que Paulo também está falando no livro de Gálatas, sobre a gente compartilhar para que não haja necessitados entre nós. Eu falo necessitados, irmãos, não suprir coisas, porque dívida todo mundo tem, contas para pagar todo mundo tem. Eu falo necessidade. Pastor, eu não tenho o que comer em casa, meu filho não tem o que comer, nós vamos ajudar. Pastor, minha luz está cortando, meu aluguel vai ser despejado porque o meu aluguel não pagou. É necessidade. Agora, dívida, se foi por dívida, mãe, eu tenho mais que todo mundo aqui. Amém? Então, eu sou o campeão aqui das dívidas. Mas enfim, estão tentando pagar. Devagarzinho vai pagando. Agora, o que Paulo está falando, irmãos, é que eles vendiam suas propriedades, ou seja, eles disponibilizavam os seus recursos para quê? Para suprir a necessidade uns dos outros. Lembra quando eu falei da casa da Dona Zilda? Quem lembra da casinha da Dona Zilda aí? Deu um chabu no WhatsApp lá, deu um requenguere lá no WhatsApp, lá, uma briga de foice. Mas mesmo assim, nós não conseguimos pagar como igreja a parcela da casa da Dona Zilda. Mais uma vez, quem pagou? Eu e o pastor Juninho. Nós tínhamos dinheiro para comprar um carro, para a gente poder trabalhar. Nós tiramos o dinheiro do carro que ia pagar, para poder pagar a parcela lá. Por quê, irmãos? Porque nós não entendemos dessa forma. Fazer o bem a todos, mas principalmente para quê, irmãos? Aos da família da fé. A Dona Zilda acredita em Jesus e ela está conosco só há 4 anos, caminhando. Ela foi a primeira que chegou aqui e ela nunca me abandonou. Um dia nós estávamos vindo no carro, ela falou assim, pastor, sabe por que eu gosto de ir na igreja com vocês? Eu falei, por que, Dona Zilda? Ela falou, você pode achar que é porque você me dá comida, você paga as contas da minha casa. Ela falou, mas não é. Ela falou assim, porque é o melhor lugar que eu estou e o lugar que eu mais me sinto bem na minha vida. Palavras dela. Palavras dela. Sabe por que ela não veio hoje? Porque não tinha ninguém para buscar ela hoje. Ela faz xixi no carro. Tem que lavar o banco do carro. Eu já lavei uns 10 bancos de carro. Quando eu venho com o banco de couro, aí fica mais fácil, né? Escorre assim pelas laterais o xixi. Vocês acham que é fácil, irmãos? Mas cadê um irmão daqui, ó? Vou falar, pastor, eu vou lá buscar a Dona Zilda. Cadê um? O Felipe ia buscar, mas ele acabou indo de moto para casa de uma amiga dele lá. Ele não veio para cá, mas ele ia buscar. Ele tem carta hoje, ele pode buscar, ele pode fazer isso. Mas esse compromisso é só do Felipe? Não, esse compromisso é de todo mundo. A maioria de vocês tem carro. E se ninguém quiser ir de carro, pode pegar o meu que está aqui, ó. Eu chego aqui mais cedo, vocês podem pegar meu carro, pode buscar a Dona Zilda. Estava ajudando minha esposa lá a arrumar a casa, agora cedo, 8h30 da manhã, para ela poder dar banho na nenê, ela acabou não vindo. E eu terminando de fazer as coisas para ela poder fazer comida para nós comer. Por isso que eu não busquei a Dona Zilda. Porque quando o Felipe não busca, eu busco. Dona Zilda faz parte do corpo de Cristo, sim ou não? Então por que ela não está aqui hoje? Porque ela dá trabalho, porque ela é fedida. Porque a Dona Zilda ela faz xixi na calça, porque ela tem diabetes.
A dona Zilda não consegue andar porque ela tem problema nas pernas, ela tem pressão alta. A dona Zilda não tem uma casa para morar, irmãos. A casa da dona Zilda é menor que essa plataforma aqui. Eu duvido você conseguir ficar mais de 10 minutos na casa da dona Zilda lá. É fedido, irmãos. Ela faz xixi no chão, ela derruba comida no chão. A netinha dela faz cocô no chão. Nós estamos tentando construir uma casinha da dona Zilda para ela poder ter um pouco mais de qualidade de vida, higiene. Sabe quanto que é a parcela da construção da casa da dona Zilda? Para a igreja é uma mixaria. É 3 mil reais a casinha dela lá, a parcela. Nós estamos em 60 pessoas, 50 cada um matava, sim ou não? Quem foi comer um lanche ou uma pizza ontem gastou 100, 80. Mas a casinha da dona Zilda não vale a pena, né? Ela não é da família, que se dane ela, o pastor se vira lá. É esse tipo de evangelho que nós vamos viver, igreja? Eu tive que reunir 15 líderes aqui para ver se esses 15 líderes se movem juntos para honrar esses compromissos, falando assim, irmãos, se o restante da igreja não ajudar, a gente vai ter que dar um jeito aqui. Aí eu falei, mas não é justo. Porque Jesus não chamou para a gente viver em 15. Hoje Jesus chamou para a gente viver em 70, 80, 90. Vocês acham certo eu fazer um empréstimo do banco e pagar juros para terminar de pagar a casa da dona Zilda? Falta mais uma parcela ainda de 3 mil. Lógico que não, irmãos. Nós temos capacidade de fazer isso juntos. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, sim ou não? Mas enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente para a dona Zilda, que ela também é da família da fé. Ela também crê em Jesus. Principalmente para você. Ninguém aqui nesse lugar pode falar que teve uma necessidade e não foi acolhido pela igreja. Necessidade. Ninguém aqui. Porque nós não deixamos isso acontecer. Nós estamos vivendo o que nós pregamos nesse lugar. Ninguém aqui ficou. E até os de fora, que a gente nem conhece, que os irmãos trazem, a igreja acaba suprindo e ajudando. Vou falar um negócio aqui, irmãos, é para a glória de Deus, não é para encher o ego dos pastores desse lugar, não. Quantos irmãos vocês trouxeram para nós, se bem que muitos de vocês poderiam ter feito também, mas quantos de vocês trouxeram pessoas para nós, que outras igrejas não puderam ajudar, que eram irmãos, que estavam passando necessidade e que nós ajudamos? Um monte. Sim ou não? Uns eu colocava no grupo da liderança, outros eu e o pastor Juninho já se movia, ajudava. Um monte de irmãos que estavam em outras igrejas passando necessidade e os caras não tinham coragem de se mover. Aí chegava até nós, pastor, fulano de tal. Ah, mas ele já é cristão, já conhece o Senhor? Já não, congrega em tal lugar. Nós temos que orar por esse pastor, que esse irmão está lá, para Deus mover o coração do cara sobre a igreja, cara. Por isso que eu estou falando para você, não se ofenda com o que eu vou falar, irmão. Seja maduro para entender. Cada um tem sua parte no corpo de Cristo. E vamos fazer cada um a sua. Para que juntos nós possamos fazer no todo. Então, irmãos, tem muita coisa para a gente fazer. Tem muitas pessoas para a gente ajudar, mas nós vamos conseguir fazer isso juntos. Se você trouxer uma necessidade, nós vamos fazer isso juntos. Eu não quero que ninguém faça no individual. Eu quero que você faça no individual, senão você não está conseguindo fazer no coletivo. Então vai lá e se move. Mas se você já está fazendo no individual, então vamos trazer para mim que nós vamos fazer juntos isso. Como eu e o pastor Juninho entende? Nós não vamos sair lá fora procurando 1000 problemas para solucionar, porque a gente não consegue resolver todos os problemas do mundo, sim ou não? Nós não temos capacidade física, emocional, espiritual. Nós não temos para resolver todos os problemas, mas presta atenção. Quando esse problema, olhe para mim aqui, olha aqui. Quando esse problema passa pela nossa frente e Jesus põe ele aqui, é porque nós temos condição de ajudar, vocês concordam? Quando Jesus traz para nós, aí nós temos condição de fazer, porque senão Jesus não ia trazer para a gente. Jesus não ia trazer. Então se ele traz, a gente vai resolver o problema, irmãos. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Problemas em casamentos, problemas em filhos com drogas, problemas em prostituição, problemas em ministerial, problemas de ordem emocional, depressão, problemas de ordem demoníaca e espiritual, de todas as formas, irmãos. Quando Jesus traz para nós vamos lá e a gente resolve. Por quê? Porque a gente entende a nossa parte da igreja. Tem muitos irmãos de outros ministérios, lá do Zanaga, daqui da Fé,
dali da Bleia, dos outros lugares que chegam lá na loja, procurando um conselho, uma oração. Na loja nem é o lugar que eu posso atender os irmãos. Nem é o lugar que eu gostaria de atender os irmãos. Mas infelizmente ainda a gente acaba usando o espaço, eu negociando com um cliente aqui, o cara esperando ali às vezes para receber uma oração, uma palavra, uma coisa, e é assim que tem acontecido. A gente evita para não misturar o ambiente de trabalho. Mas não tem jeito, quando Jesus traz à frente a uma emergência, a gente acode. O pastor Juninho acode pessoas lá, ele aconselha, ele ora. Quantas pessoas, hein, bispo? Vem cá, pastor, vamos orar por essa pessoa. Vem cá, vamos orar por esse irmão. Quantos clientes Deus coloca no nosso caminho, eles vão comprar um carro e eles estão falando dos problemas dele, a gente está ali orando, aconselhando, ajudando e... Cara, é dessa forma. Por que, irmãos? Porque eles são irmãos de outros lugares que eles são igreja. Então, se temos tempo, vamos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente da família da fé, da família dos que creem. Quem crê em Jesus? Tem muita gente aí fora que também crê, então vamos fazer o bem para eles. Muitas vezes o que a pessoa precisa, irmãos, presta atenção numa coisa. Não gasta nada, é só um ouvido para ela poder falar os problemas dela e depois talvez ela poder receber uma oração sua. Tudo que ela está precisando é alguém de confiança que ela vai poder falar. Será que eu posso achar uma pessoa de confiança para mim poder falar? E aí ela tenta encontrar em você essa pessoa de confiança para ela poder falar. Quantas pessoas de verdade já precisaram de um ouvido, de um ombro aí para chorar? Levanta a mão aí. 100% da igreja. Se a gente perguntar lá fora para as pessoas e nos lugares onde os irmãos estão reunindo como igreja, quantos estão precisando de um ombro ou de um ouvido para ouvir os problemas? A gente vai ter a mesma resposta. Todo mundo vai levantar a mão. Posso falar uma coisa? Você é a resposta da oração de muitos que estão lá fora. Principalmente da família dos que creem lá fora também. Porque hoje eu estou falando da igreja, não estou falando do mundo. Muitos lá fora, que são parte da igreja, estão esperando um ouvido seu, um ouvido meu para falar. Não, esse encargo de falar, de aconselhar é só do pastor. Quem falou isso? 20 metros da porta da igreja. O irmão Orlindo, ele falou com a gente ontem. Glória a Deus. Depois o senhor passa o endereço para a gente lá. Na onde? No meio do mato? Que bairro que é lá? Sei. O senhor Lino está falando aqui que ele encontrou um homem a 20 metros da igreja dormindo ali no meio da rua. Ele falou assim, cara, né, o que aconteceu com você? Por que você não procurou a igreja? Ele falou assim, porque eu fui ali e eles não deixaram nem eu entrar. E ele foi na igreja católica no Jardim Europa, o padre falou que não podia ajudar ele porque tinha que pagar a prestação do carro. E não podia, bom, enfim. Mas nós vamos lá, seu lindo, tá bom? Nós vamos lá, nós vamos ajudar ele. Sim. Nós temos roupa aqui, temos cobertor, temos bastante coisa, vamos...
Amém, irmãos? Quem vai me ajudar a ir buscar essa pessoa que está lá na rua lá? Os 3 ou 4. Quem vai me ajudar a buscar esse irmão que está lá na rua lá? Então a gente vai estar indo lá, tá bom? A gente vai se organizar para a gente poder ir lá e ajudar essa pessoa aí. Amém? Em nome de Jesus. Abençoe o irmão lindo, irmã Neide aí. Tem sido precioso no trabalho. Um filho de Deus, irmãos, tem que se manifestar em amor. Diga assim comigo, um filho de Deus, ele se manifesta em amor. Então, uma das maneiras que nós vamos se manifestar ao mundo e entre nós, não é você falar assim, eu sou um filho de Deus, ou colocar uma camiseta escrita assim, eu sou filho de Deus. Você se manifesta como filho de Deus em amor. Amar uns aos outros. Ajudar uns aos outros. Suportar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Edificar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Sabe por que muitas vezes, irmãos, eu fico triste quando você manda uma mensagem esfarrapada para mim? Olha aqui, presta atenção, agora vai doer. Segura o lombo aí. Você manda aquela mensagenzinha esfarrapada assim para mim, pastor, aconteceu isso. Eu não vou poder ir na igreja hoje. Aí eu olho a mensagem assim. Amém. Abre lá comigo em Hebreus capítulo 10. Essa vai doer um pouco. 10 e 25, 24. Todo mundo lê o 25, né, de Hebreus 10. Mas o 24 ninguém lê. Eu vou ler aqui no telão, quero que vocês olhem comigo. Pode abrir aí para você marcar na sua Bíblia, quem está anotando. E consideremos-nos uns aos outros, para o que, irmãos? Para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Fala incentivar e na minha versão fala encorajar. Não deixemos de reunirmos como? Segundo o costume de alguns, que fica mandando aquela desculpinha esfarrapada. Pastor, eu não vou por causa do não sei o que lá. Mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia que Jesus vai voltar. Agora olhe para mim por um instante. Quando eu falo de encorajar uns aos outros, você vai falar que eu sou chato, mas eu quero ser chato mesmo, porque a minha parte eu vou cumprir agora. Ele fala assim, irmãos, consideremos e encorajemos uns aos outros a manifestação do amor fraternal e as boas obras. Olhe para mim. Sabe por que eu quero que você esteja junto conosco aqui nas vigílias, no ensino das escrituras no meio da semana, na comunhão nos cultos caseiros, nos domingos, no Vale do Ribeira? Porque olhe para mim, irmãos, olhe para mim, eu já estou acabando aqui. Eu estou encorajando, deixa lá. Eu estou encorajando, eu estou incentivando você a manifestar o amor e as boas obras. Põe no 24 lá. Eu quero incentivar, eu quero te encorajar, irmãos, a manifestar o amor e as boas obras. Então, se você não estiver aqui para aprender, para ver o que nós estamos fazendo, como a gente está se movendo, como a gente está orando, como a gente está sendo direcionado pelo Espírito Santo, se você não estiver aqui presente nesse momento, irmão, você não vai aprender a manifestar o amor verdadeiro e as boas obras. Você vai manifestar do seu jeito, vai querer fazer segundo a tua vontade. E eu estou respaldado nas Escrituras Sagradas para te ensinar, irmãos. Então, versículo 25, põe lá. E não deixemos de reunir como igreja. Atos capítulo 2, irmãos, fala que eles estavam todo dia, olhe para mim. Eles estavam todo dia juntos, nas casas e no pátio. Não, pastor, eu não posso, porque hoje o dedinho da minha unha deu uma unha encravada. Hoje deu uma dorzinha de cabeça, pastor. Hoje eu estou com dorzinha de barriga. Aqui tem banheiro se precisar, cara. Mas presta atenção, paga um preço, irmãos. A salvação é de graça, mas tem um preço a ser pago para que você seja a igreja de Jesus Cristo. Tem a sua parte, tem a sua contribuição como corpo de Cristo, irmãos. O corpo de Cristo tem que se mover, tem que se esforçar para que isso aconteça. Aí ele fala assim, não deixa de congregar, de reunir, de estar junto, de orar junto. Por quê, irmãos? Porque o grande dia está chegando. E quando Jesus voltar, irmãos, eu quero que você seja achado em abundância e não em falta diante dele. A minha parte, irmãos, olhe para mim. Eu não me importo se você vai vir aqui, se você vai dar dinheiro ou não. Eu não quero saber do seu carro, da sua casa, nada. Eu quero saber da sua alma, se ela está firme em Cristo, se você está cumprindo o seu propósito, se você está se tornando quem Ele quer que você seja, cara. A minha importância de você vir não é porque vai ter mais uma ofertinha no culto de quarta.
Não é porque vai entrar dinheiro no culto de domingo, estou me lixando para isso. Que nós possamos juntos cumprir esse propósito com entendimento. Eu quero que você esteja aqui pelo seu benefício, pelo seu bem-estar. Então, se eu sou chato, irmão, eu sou chato por um motivo plausível e verdadeiro. Eu quero que você esteja firme em Jesus, cumprindo o propósito dele como igreja. Falei que ia doer, cara. Então, a vida normal da igreja é estar juntos. Diga assim, estar juntos. Aqui dentro, nas casas, lá fora. Essa é a vida normal da igreja. Vamos começar a construir a vida normal da igreja. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O que nós queremos estabelecer no Vale do Ribeira se nós não conseguimos estabelecer aqui? Que comunhão nós vamos gerar no Vale do Ribeira? Se nós não estamos conseguindo gerar comunhão aqui? Sabe por que eu reduzi o número de pessoas que vão para o Vale do Ribeira ou não? Porque o número de pessoas que estavam indo para o Vale do Ribeira grande, a quantidade grande, e aquele individualismo, cada um faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. E quando a gente chama para orar, nós estamos lá embaixo. E quando a gente chama para comer, eu como depois. E quando a gente chama para ir nos lugares, eu vou depois. E quando está o culto lá, o irmão está mexendo no celular. Sabe por que eu reduzi o número? Porque não está tendo testemunho no Vale do Ribeira. A grande multidão que estava indo para o Vale do Ribeira não estava dando testemunho. Cada um fazia o que queria, do jeito que queria. Então eu foquei poucas pessoas para nós sermos luz naquele lugar. Estava perdendo foco o Vale do Ribeira. Por que não estava tendo comunhão lá? Por que não estava sendo unânime nenhum pensamento lá? Porque não está tendo aqui, cara. Aí não tem aqui, não vai conseguir ter lá mesmo. Eu não quero que ninguém saia daqui para ser pedra de tropeço. Você vai ficar embirradinho com carinha de bumbum para mim, irmãos. Mas eu não vou deixar você sair daqui para ir dar mau testemunho lá no Vale do Ribeira. O culto está rolando, o louvor coisando, e tem gente assim, no celularzinho lá no Vale do Ribeira. Não vai mais não, fica aqui. Vamos aprender a ter comunhão nesse lugar, para depois ter comunhão lá. E se precisar em 2 ou 3 no Vale do Ribeira, nós vamos em 2 ou 3. Mas nós não vamos deixar de manifestar o verdadeiro amor e o testemunho que nós precisamos naquele lugar. Não estou brincando não, cara. Não estou brincando não. Vamos aprender a ser igreja, a ter a vida normal da igreja. Ou a igreja só vive de culto de domingo? Só culto de domingo que a igreja vive? Todo o ápice, o trabalho e a manifestação da igreja é um culto de domingo. É isso que é igreja? Desculpa, irmãos, para mim não é igreja isso. Ou a igreja é só um momento que nós fazemos uma conferência aqui. O pastor Alexandre falou isso para mim. Irmãos, a igreja não vive de conferência, irmãos. A igreja vive da vida normal, do relacionamento diário. A igreja vive das orações, do partir do pão, do ensino das escrituras. A igreja vive disso, irmãos. A igreja vive de um só coração, um só pensamento no Senhor. O domingo faz parte da vida da igreja. O domingo faz parte da comunhão. O Leandro Vieira falou assim: irmãos, que comunhão de igreja é essa que você tem com que comunhão você tem com o seu irmão, que você só se relaciona com ele olhando para a nuca dele 1h30 no domingo? Que comunhão que é essa? Você vem e fica olhando na nuca do irmão. O cabelo do irmão está bem cortadinho, o cabelo da irmã está comprido, está cheio de fio branco. É só isso que os irmãos olham. Aí depois vai embora. É cada um por si, Deus para todos. É assim? Lá no mundo é assim. Aqui é todos juntos e Deus por todos. É que nem os mosqueteiros, um por todos e todos por um. Então tem muita coisa para a gente aprender a se relacionar, cara, de verdade. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu desejo ver o bem-estar da igreja. E a minha função para que isso aconteça é comunicar as escrituras, para que elas se alinhem dessa forma. Tem mais dois versículos aqui ainda. Colossenses 3:9. Colossenses 3:9, está ali, ó. Vamos ler no telão. Não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Olhe para mim. Eu prefiro que você fale assim para mim: pastor, eu não quero contribuir, do que você falar, conta comigo, chega na hora, você não contribui. Eu prefiro que você fale assim para mim, o pastor Juninho: pastor, eu não estou afim
eu estou carnal. Eu estou desconectado com o mundo espiritual. Eu estou longe do Pai. Eu estou preguiçoso mesmo. Eu não quero ir na igreja hoje do que você mandar uma desculpinha esfarrapada para mim. Pastor, eu não posso ir. De verdade, irmãos, eu tenho um discernimento espiritual muito forte. Muito forte. Quando você manda uma mensagem, o Espírito Santo fala para mim, é mentira que ele está falando. Te juro por Deus. O Espírito Santo fala, é mentira o que ele está falando. Aí sabe por quê? Aí me dói. Eu falo, puxa vida, cara, não precisava mentir. Atos capítulo 5. Vamos lá. Isso aqui vai doer. Atos 5. Versículo 1. No começo da igreja primitiva, eles estavam ainda acudindo à necessidade uns dos outros. Um casal de irmãos chamado Ananias e Safira, está aqui no versículo 1, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a... Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu, sim, foi isso aí mesmo, Pedrão. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram, e encontrando a morta, levaram e a sepultaram do lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Olhe para mim por um instante, é muito sério o que eu vou falar agora. Muito, muito, muito sério. A vida que você tem é sua, sim ou não? Olhe para mim. Eu estou acabando, eu vou encerrar aqui agora. Não vou bater mais. O dinheiro que você tem é seu, sim ou não? Para que mentir para o Espírito Santo? Falando que você vai se comprometer em algo. Falando que você vai ofertar algo. Falando que você vai estar conosco se você não vai estar. Você não está mentindo para homens, você está mentindo para... A vida normal da igreja consiste em construirmos um relacionamento verdadeiro. A vida normal e saudável da igreja é necessário que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro. A vida é sua, você faz o que você quiser. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, mas olhe para mim. Se você entende que você é igreja, se você entende que você é um filho de Deus, se você se move em amor, está inserido no propósito eterno de Deus, então, por favor, se relacione em verdade e não em mentira. Nunca diga que você vai fazer algo que você não esteja disposto a fazer, e nem tampouco diga que você vai se comprometer com algo que você não esteja disposto a se comprometer. Porque para você fazer uma viagem para a praia, para o campo, para o mato, para a casa dos seus parentes, você tem disposição para gastar R$1.000, R$2.000. Para pagar uma parcelinha da casa da dona Zilda, que você pode ajudar com 200 cruzeiros, você não tem. Então guarda para você, mas também não se comprometa. Fala, pastor, eu não me comprometo. E se não tem amor no seu coração, você ainda não conhece a Deus e você não é um filho de Deus. Porque eu estou de saco cheio de carregar nas costas a igreja e todas as responsabilidades dela que são parte são sua. Tudo que eu falei para os líderes, olha os líderes para mim que estavam aqui na reunião. Os líderes. Tudo que eu falei que eu não vou fazer mais, porque é responsabilidade sua, eu não vou fazer. Eu vou me dedicar ao ensino das Escrituras e às orações. Como diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 6. Tudo que diz respeito ao louvor, à adoração, vai ser o Fernando e a equipe. Tesouraria, o Cezão, cultinho, a Soninha, diaconia e todos os outros trabalhos aí, evangelismo, Vale do Ribeira, Jonas, Renato, todo mundo. Tudo que eu falei que vocês vão fazer, irmãos, eu não movo mais uma palha.
E se não tiver quem toca, o Fernando não vier e o Gabriel não vier, nós vamos ouvir playback, irmãos. Mas eu não toco. Porque eu não fui chamado para fazer a obra de Deus sozinha e eu estava levando tudo nas costas. Quando os músicos não vêm, aí tá eu aqui com o violão tocando. Aí depois eu ministro a palavra. Aí depois no culto eu vou orar pelos irmãos. Aí todo mundo vai embora, não sobra um diácono para fechar a igreja aqui. Aí eu tô com a minha família, agora eu vou estar com a minha neném no colo, minha filha, sem comer, sem tomar banho, aí eu vou lá e eu fechar o portão, arrumar as cadeiras aqui, organizar, desligar o som, desligar tudo, ver se fecharam as torneiras do coisa, se a piscina está tudo bem. Eu não faço mais nada disso. Porque ou nós entendemos o que é a igreja, irmãos, ou fica difícil caminhar dessa forma. Então, que a vida comum da igreja possa fluir de uma forma espontânea e natural. Você é um voluntário, mas olhe para mim, você é voluntário para Deus e não para o pastor. Você é um voluntário no reino de Deus, que é para Deus. Você não é um voluntário para o pastorzão aqui, cara. O pastorzão é só mais um irmão entre vocês que também está servindo da mesma forma. E se eu não me dedicar ao ensino das escrituras, e se eu não me dedicar ao tempo de qualidade com as escrituras, eu não vou poder servir a mesa dos irmãos lá na casa da dona Neuza, lá na casa do Rafael, onde eu vou essa semana, e da Vitória, onde eu quero ir lá na casa do Nicodemos, onde eu quero ir lá na casa da Luciene e de outros irmãos aqui. Eu quero gastar tempo com os irmãos, em comunhão, ensinando a palavra. Eu quero gastar tempo atendendo às necessidades da igreja. Por quê, irmãos? Porque essa é a função do pastor, ele tem que cuidar de ovelhas, sim ou não? As ovelhas são de Jesus, mas nós temos uma função de cuidar delas. Eu e o pastor Juninho vamos fazer isso agora. Ou alguém assume a nossa posição como pastor e nós continuamos fazendo todo o trabalho que vocês poderiam fazer. Que vocês podem fazer, que vocês sabem que tem que fazer. Então não mente para o Espírito Santo, não mente para mim, cara. Eu não mexo mais com um centavo da igreja, eu não recolho mais uma oferta. O primão está aqui, o dia que ele não tiver, outros irmãos vão recolher a oferta e vão levar para ele. Ele vai administrar tudo que entra e sai aqui. Todas as contas a pagar, tudo é o primão agora, ele que é o dono da bala aqui. O primão e a Mari. Por quê, irmãos? Porque eu quero tirar essa responsabilidade de mim. Por que eu tenho que cuidar das finanças e tem irmãos capacitados para isso? Eu mandava lá no grupo dos irmãos, toca esse louvor aqui, toca esse da hora. Eu vou até sair do grupo porque eu não quero nem dar mais sugestão, eu quero que eles façam o que já tem feito. Eu não quero interferir no trabalho deles. Senão vai ficar lá, será que o pastor, legal esse louvor? Não, cara. Sabe o que é legal a gente fazer, Gabi, Fernando? Que música nós vamos cantar? Vamos orar. O que Jesus quer ouvir? É mais da hora, não é? Vamos orar. Jesus, peraí, Fer. O que você quer ouvir, Jesus? Eu quero ouvir tal música. Ele vai falar no coração de vocês, tenho certeza. E não o que o povo quer ouvir, não. Vamos cantar aquela que o povo quer ouvir, não. Vamos cantar o que Jesus quer ouvir, irmãos. Vamos cantar o que Jesus quer ser adorado, o que Jesus quer ser exaltado. E que cada dia mais as letras da nossa música sejam mais alinhadas a um propósito de adoração e um propósito de exaltação ao Senhor do que o que nós queremos ouvir, do que... Como você está entendendo? Gabriel e o Fernando já estavam conversando sobre isso ontem. É o Espírito Santo que está comunicando a mesma coisa para vocês. Aí você vai falar assim, pastor, num domingo de manhã, da hora, um solzão, vou curtir com a minha família. Você está bravo com a igreja? Não, eu não estou bravo. Eu amo tanto a igreja que eu estou sendo zeloso nesse lugar. Eu tremi a madrugada inteira para falar o que eu estou falando para vocês agora. Eu não dormi. Hoje não foi por causa da Lorena, porque eu estava no quarto da Carolina para poder dormir. Eu não dormi por causa de vocês, da igreja. Eu estou aqui liberando todo o meu coração. Eu falei dos meus defeitos, eu falei das minhas limitações, das minhas dificuldades, falei das minhas necessidades, mas principalmente eu falei da necessidade do reino de Deus e da igreja, que é você. Como você está entendendo, diga amém. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. O livro de Gálatas, capítulo 6, verso 2, diz assim: levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Outra coisa que nos faz cumprir a lei de Cristo está em Romanos 13, verso 8. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis amar uns aos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Porquanto os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás e não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem nesse mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o amor não faz mal contra o seu próximo, porque o amor é o cumprimento da lei. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Senhor Jesus, se tem faltado amor
Eu falo amor não em palavras, mas amor em prática. Nos perdoa. Começo pedindo perdão por mim. Se eu não tenho amado a igreja, os irmãos como deveria amar. Se nós não temos suportado uns aos outros. Se nós não temos perdoado uns aos outros. Se nós não temos edificado uns aos outros, encorajado uns aos outros. Se nós não temos ajudado como deveríamos ajudar. Nos perdoa, Senhor. Eu começo essa oração dizendo: nos perdoa. Nos perdoa se nós temos sido egoístas, individualistas e partidaristas, pensando somente em nós mesmos e na comunidade local. Nos perdoa, Senhor, se nós não temos amado a igreja que está espalhada em Americana e nas outras localidades da terra. Nos perdoa se nós não temos ajudado aqueles que são fracos. Nos perdoa, meu Pai, se nós temos só batido na igreja e falado mal dela, Senhor, em vez de ajudar ela. Nos perdoa se nós não estamos entendendo a vida normal da igreja. Nos perdoa se nós estamos mentindo para o Espírito Santo. Nos perdoa se nós não estamos comprometendo com o Espírito Santo. Nos perdoa se nós não estamos comprometendo com a igreja. É impossível amar ao Pai e rejeitar a sua família. É impossível ter relacionamento com o Pai e não querer os filhos. Não existe. Tem filhos que são trabalhosos, tem filhos que são desrespeitosos, tem filhos que ainda não estão alinhados, mas são filhos. Então nos ajuda a amar os filhos do Senhor. Nos ajuda a amar os filhos do teu reino, os filhos do teu amor, os filhos do teu sacrifício, os filhos da tua morte na cruz, os filhos do propósito eterno. Nos ajuda a amar os filhos. Não nos deixa desistir dos filhos, Pai. Não nos deixa desistir dos nossos irmãos. Eles são feitos imagem e semelhança de Ti. Eles têm o mesmo encargo que nós, mas ainda não estão nesse passo que nós demos. Muitos deles não alcançaram esse entendimento, mas nós oramos nessa manhã para que o entendimento do Espírito Santo seja gerado no coração deles, Senhor. Eu oro nessa manhã, meu Pai, sobre todos os irmãos que ainda estão caminhando de uma forma distante, que ainda estão caminhando num evangelho falso, diluído, herético, Senhor. Eu oro, meu Pai, sobre aqueles irmãos, ó Pai, que estão caminhando, meu Pai, como se o evangelho fosse pautado somente em bênçãos e conquistas materiais. Eu oro sobre aqueles, meu Pai, que estão olhando para o evangelho como se Jesus fosse o gênio da lâmpada, como se Jesus fosse o Papai Noel. Eu oro por aqueles, Pai, que estão vendo o evangelho como fonte de lucros, com suas ganâncias. Eu oro por aqueles que têm se corrompido, meu Pai, por causa do dinheiro que deveria ser destinado ao reino de Deus, ao viúvo, ao órfão. Eu oro por eles, para que o Senhor mude o destino deles, o pensamento deles, o coração deles, as vontades deles, Pai, que se alinhem ao Senhor. Eu oro, meu Pai, pela Tua igreja que está espalhada na face da terra. Eu oro agradecendo o Senhor pela vida do Benerim, mas eu oro para que o Senhor, meu Pai, faça com o Agenor Duque o que o Senhor fez com o Benerim. Eu oro para que o Senhor faça com o Malafaia, meu Pai, com o Bispo Macedo, Senhor, com o Valdomiro Santiago, com o Hernandes, com o Estevão Hernandes, com todos os outros homens, Pai, que têm se martirizado com dores por terem se corrompido com o dinheiro. Eu oro por aqueles, meu Pai, que estão decepcionados com o Evangelho, pela imparcialidade, pela acepção de pessoas que foram feitas. Eu oro por aqueles que foram machucados, não por uma verdade, mas por uma mentira, pautada em egoísmo no Evangelho. Eu oro por aqueles, meu Pai, que não estão enxergando o Teu reino como você enxerga, Jesus. Eu oro, meu Pai, para um alinhamento da igreja, para que ela consiga adequar a sua vida à vida normal da igreja, como era em Atos dos Apóstolos. Do versículo 2, do capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Porque só assim a igreja junto vai conseguir abreviar a sua vinda, Jesus. Só assim, cumprindo o propósito. Só assim, meu Pai, se tornando um só homem. Só assim, ó Pai, caminhando de uma forma coletiva, nós vamos conseguir abreviar a vinda de Jesus, ó Pai. E estabelecer todo o Teu propósito na terra. O Pai deseja uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. O Pai quer uma família com muitos filhos, mas é muitos filhos mesmo. E que esses filhos se pareçam com Jesus. Para que outros se pareçam com Jesus, nós precisamos amar eles. Para que nós nos pareçamos com Jesus, nós precisamos receber amor uns dos outros. Para que o propósito eterno de ter comunhão com o Pai, nós precisamos andar juntos em amor. Porque se o amor não estiver em nós, o Pai também não está entre nós. Porque o Pai é amor, Deus é amor. E nós precisamos nos manifestar como filhos em uma única vertente, totalmente em amor, em amor, em amor. Então, de uma vez por todas, Senhor Jesus, nos ajuda a dar um passo de amor. Nos ajuda a viver em amor nessa manhã, Senhor.
Tira dos nossos corações todo o ódio, todo o egoísmo, meu Pai. Tira dos nossos corações toda a mágoa, todo o ressentimento, meu Pai. Tira do nosso coração, meu Pai, tudo que não provém do Senhor, tudo que não edifica a igreja, tudo que não agrega na nossa vida. Tira do nosso coração tudo que não glorifica o Teu nome, Senhor. E alinha os nossos corações ao Teu propósito eterno, Senhor. Alinha a nossa vida ao Teu propósito, Senhor. Alinha o nosso querer ao Teu querer, Senhor. Alinha a nossa vida à Tua vida, Senhor. Tira de nós a negligência, a preguiça, meu Pai. Tira de nós as desculpas esfarrapadas que nós damos para não cumprir a nossa parte no Teu reino. E coloca em nós um amor puro e genuíno que vem do Teu Espírito, Senhor. É só o Teu Espírito que pode gerar esse amor genuíno em nós. É só o Teu Espírito, meu Pai, que pode nos fazer caminhar nesse amor verdadeiro. É só o Teu Espírito, Pai. Então nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro para que o Espírito Santo continue derramando o Teu amor nos nossos corações. Assim como diz o Pai Paulo aos Romanos no capítulo 5, verso 5, que o Teu amor é derramado aos nossos corações pelo Espírito Santo. Então eu oro nessa manhã, aumenta a intensidade do Teu amor por nós. E aumenta a intensidade do nosso amor pelos nossos irmãos. Aumenta a intensidade do nosso amor pela igreja. Aqueles pelo qual o Senhor morreu, aumenta o nosso amor, Senhor. Aumenta o nosso amor. Aumenta o nosso amor. Tira do nosso meio a hipocrisia, a falsidade e o orgulho. Tira do nosso meio, meu Pai, tudo que não provém do Senhor. E põe em nós verdadeiramente o amor. O amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo orgulho. Então constrói em nossos corações verdadeiramente o amor. Pai, eu quero abençoar os Seus filhos nessa manhã. Cada um deles que saíram das suas casas na expectativa de receber algo do Senhor. Em 99% dos casos em que os profetas eram usados pelo Senhor, eles eram usados para um alinhamento segundo o Teu propósito. Hoje eu não preguei como um pastor, eu preguei como um profeta. Mas também um pastor, Pai, que quer ver o bem dos filhos, da igreja, das Tuas ovelhas. Então, Pai, eu quero que essa palavra, meu Pai, ela venha frutificar na vida da igreja. E que a igreja possa manifestar isso em amor. Eu quero abençoar os Teus filhos. Eu abençoo a casa, a família. Eu abençoo os casamentos, eu abençoo os filhos. Eu abençoo os relacionamentos que nós temos como irmãos, a nossa comunhão. Eu abençoo a vida profissional, financeira de cada um desses Teus filhos que estão aqui nessa manhã. Antes da gente abrir a boca e pedir alguma coisa, o Senhor sabe o que a gente necessita. Então eu abençoo pedindo, Pai, que essa semana seja uma semana muito abençoada. Nos dá condição de continuar vivendo como igreja, suprindo as necessidades uns dos outros, suprindo a necessidade da nossa família, honrando os nossos compromissos, Pai. Tudo isso vem das Tuas mãos, Pai. E nós queremos que o Senhor vai suprir essa semana, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu envio os Teus filhos para que nós possamos juntos viver a vida normal da igreja. Para que nós possamos juntos, meu Pai, alcançar o mesmo entendimento. Para que nós possamos juntos viver em amor, Pai. Então eu oro abençoando os Teus filhos, dizendo que o grande amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce comunhão, o poder do Espírito Santo que nos conduz a viver a vida normal da igreja, repouse sobre todos nós, desde o dia de hoje e para todos sempre. Todos digam amém.